Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Hoje nós vamos estar compartilhando sobre luz e trevas, obviamente sobre o mundo espiritual. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos abençoe, nos ajude, nos dê a direção do alto e a capacidade de entendimento. Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos e suplicamos ao Espírito Santo, ao Teu Espírito Santo, que venha conduzir a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso intelecto, a nossa capacidade de ouvir, de entender, de perceber, de guardar e de colocar em prática. Pedimos que o Senhor nos abençoe em todos esses aspectos, para que em tudo o Teu nome seja exaltado, glorificado, e as nossas vidas e a vida do nosso próximo sejamos todos edificados para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então hoje eu quero falar sobre luz e trevas. Eu sempre falo sobre a questão do mundo espiritual e eu digo sempre para vocês que todas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Não é? Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, por isso que nós sentimos, pressentimos, por isso que nós sonhamos, percebemos algumas coisas e às vezes não temos nenhum entendimento daquilo que está acontecendo, não fazemos a mínima ideia daquilo que está acontecendo. Então hoje nós vamos falar sobre luz e trevas, não é? Obviamente estaremos falando sobre luz e trevas no sentido do mundo espiritual, não físico nem da matéria, mas espiritual. Para entendermos o mundo espiritual e tudo o que se refere ao mundo espiritual, ao espírito, ao que é invisível, não é? Que não é palpável, mas que é sentido e percebido, precisamos conduzir, canalizar, harmonizar a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa alma, o nosso espírito para a dimensão espiritual do espírito que transcende toda a matéria, inclusive o nosso corpo, o nosso mundo físico. Eu já falei com vocês que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que possui uma alma que habita num corpo. O espírito é vida, a alma é a sede das emoções e o corpo é a matéria. Então, para que nós possamos entender, nós precisamos estar no espírito, mas harmonizando tudo isso. Espírito, alma e corpo, para que nós possamos entender e possamos agir da melhor maneira possível para que Deus possa nos abençoar. Porque a bênção do Senhor é que nos enriquece e ela não nos acrescenta dores. Não é? Isso se torna complexo, difícil, até mesmo impossível de tratar, de estudar e de lidar, quando temos qualquer dificuldade de acreditar, de aceitar, de concordar, de perceber, de não sentir. Essa é a razão de muitas pessoas não creem a partir de uma experiência, essas pessoas só creem a partir de uma experiência pessoal com o mundo espiritual ou no mundo espiritual, porque existem pessoas de todos os tipos, né? Pessoas que são sensíveis e pessoas que são insensíveis, pessoas que são perceptíveis e não perceptíveis, atentas e desatentas, ativas e pacatas e etc. De todos os tipos, não é? Outra coisa é como não conseguimos entender o mundo espiritual estando firmados e fixados apenas na matéria, no que é físico, visível e palpável. É preciso, é indispensável entrar no espírito para poder entender o espírito da coisa. Você já ouviu essa frase? Eu já falou essa frase. Ele não entendeu o espírito da coisa, ele precisa entender o espírito da coisa, porque para entendermos o espírito da coisa, precisamos entrar no espírito da coisa, para que possamos entender. Não é? A verdade é que isso não é para qualquer pessoa, é para quem se habilita a querer, não apenas saber, ter informações, argumentos, conhecimento, mas para aquele que deseja aprender a lidar não apenas com o mundo físico da matéria, mas com o mundo complexo e invisível do espírito, do que é espiritual, daquilo que é invisível. Lutar contra o que é visível é mais fácil. Lutar contra aquilo que é invisível é muito difícil. É muito difícil, não é? Existe até a expressão, está dando golpes no ar. Não, nós precisamos ter o entendimento da dimensão do que está no espírito para que possamos lidar com a parte espiritual, tanto para o bem
quanto na luta que nós às vezes enfrentamos. Portanto, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Se você não crê, esse estudo não é para você. Então não se preocupe, não é? Agora, tudo que eu falo aqui, ou que eu vou falar aqui, é baseado naquilo que eu creio, que está pautado na palavra de Deus. Porque para mim, os princípios de entendimento e de ensinos meus estão na palavra de Deus. O seu pode estar em qualquer lugar, mas o meu é a palavra de Deus. Então, se você está disposto a ouvir, você é muito bem-vindo. Se não, não se preocupe, não é? Porque esse estudo é para aqueles que querem realmente lidar com a questão da luz e das trevas de uma forma espiritual, através dos princípios da palavra de Deus. Porque existe luz e existe trevas. Luz emana vida, visão, revelação. Trevas é ausência de vida, não é? Que nos limita em tudo e que não nos deixa perceber e ver as coisas. Existe o bem, existe o mal. A luz está na vida, não é? O bem está na luz. O mal está na escuridão, nas trevas, não nos deixa ver. Então, eu gostaria de ler aqui um texto da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, ninguém sabe exatamente quem é o autor da carta. E o escritor da Carta aos Hebreus, ele escreve o seguinte, no capítulo 5, do versículo 11 ao 14, preste bastante atenção nisso aqui. Ele fala assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Muito devagar em ouvir. Existem pessoas que elas não têm interesse em ouvir. Elas não têm interesse em aprender. Elas não têm interesse em entender. Então não é fácil explicar. E normalmente as pessoas que têm menos interesse realmente em estudar são as pessoas que querem entender algumas coisas, quando elas não têm paciência de estudar e de ouvir. Então, ele fala, é difícil porque vocês são muito devagar para entender, vocês não querem pôr atenção naquilo que eu estou ensinando. Versículo 12, ele fala, pois com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Existem pessoas que eu conheço há anos, que eu já expliquei a mesma coisa para essas pessoas há anos, mas elas nunca tiveram interesse realmente em aprender. Elas já deveriam ser mestres e elas precisam de quem fica ensinando tudo de novo. E quando elas abrem a boca para ensinar para alguém, para falar alguma coisa, só falam bobagem. Porque elas são rasas, elas são vazias, elas nunca tiveram interesse em realmente aprender. Elas sempre foram muito devagar. É muito triste isso, não é? É muito triste isso. Aqui no versículo de número 13 fala, ora, todo aquele que se alimenta de leite, só de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, é infantil, é imaturo, não tem conhecimento, não tem entendimento. Não é? A criança não tem entendimento de adulto. A criança não tem o conhecimento do adulto. Vocês estão entendendo? Ela não tem a capacidade do adulto. Adulto é adulto, criança é criança. E tem muitos adultos que são piores do que criança. Aí o versículo de número 14, ele fala assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Existem pessoas que elas amadureceram porque estudaram, porque buscaram, porque pesquisaram, porque se interessaram, e então elas amadureceram e elas então conseguem discernir entre o bem e o mal. Lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12, ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? E ele fala, para poderes lutar contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades deste mundo espiritual nas regiões celestiais. Então existe uma guerra no mundo espiritual, que é invisível. Lutar com o que é visível
Muitas vezes não é fácil. Imagina com aquilo que é invisível. Então nós precisamos ter o discernimento e ser fortalecidos no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta maior é no mundo invisível, que é o mundo espiritual. Aí do versículo de número 13 até ao 18, ele fala sobre a armadura de fé, para nós nos revestirmos da armadura da fé. Perdão. Então, nós estamos falando de luz e das trevas. Olha o que a palavra de Deus fala na primeira epístola de João, não no Evangelho de João, mas na primeira epístola de João, aquela peça de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 5, ele fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não existe nenhuma treva alguma. Então Deus é luz, ou seja, toda pessoa que diz que tem Deus, que ama Deus, que serve a Deus, essa pessoa precisa ter luz na vida dela, precisa ser luz. Se essa pessoa diz que ama Deus, que tem Deus, mas essa pessoa vive em confusão e perturbação e problemas, transmitindo trevas, essa pessoa ainda não conhece Deus. Porque Deus é luz. Deus é luz, não é? E Jesus é Deus. Jesus é o Emanuel, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é? É o Deus humanado, é o Deus que está conosco. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele fala assim, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, nós vimos aqui que Deus é luz. Aí Jesus, quando veio, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem tem Deus, quem tem Jesus, anda na luz, tem luz. Não, é totalmente incoerente uma pessoa que vive nas trevas, na confusão, no pecado, na perturbação, fazendo tudo errado, dizer que tem Jesus, que tem Deus na vida dela. Não. Pode ter um conhecimento, pode ter um entendimento, pode ter uma apreciação, pode ter uma admiração, mas ter Deus, Jesus, não. Porque Deus é luz. Deus é luz e quem tem Deus tem luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Então, há uma diferença entre luz e trevas. Você percebe claramente quando uma pessoa está na luz e quando ela está nas trevas. Se você é uma pessoa que tem entendimento espiritual, senão você não percebe nada não. Mas você percebe se uma pessoa é boa ou é má. Se aquela pessoa é confiável ou não confiável. Porque nós temos Deus na nossa vida, e Deus é luz, Deus ilumina, Deus esclarece, Deus revela, Deus mostra a verdade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 a 5, fala assim, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 4 a 5, fala assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, aonde a luz chega, as trevas saem. Acendeu a luz, não tem mais trevas. As trevas não conseguem prevalecer contra a luz, porque a luz é muito mais forte, ela clareia, ela ilumina, ela dissipa as trevas. Então, nós precisamos ter Deus na nossa vida, para que possamos andar na luz. Ter Jesus na nossa vida, porque Jesus é a luz do mundo, não é? E quem segue Jesus não anda em trevas. A luz gera energia, gera vida, gera revelação, gera libertação. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, do versículo de 1 a 2, porque Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que profetizou tudo acerca do Messias. Então, olha que coisa interessante. Lá, 750 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou o seguinte, olha aqui, capítulo 9, versículos 1 e 2, ele fala assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível
a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque Jesus veio. A luz veio ao mundo, a verdadeira luz nasceu no mundo. A verdadeira luz espiritual que gera vida, que traz vida e que vivifica aquele que está morto. Mas isso é uma questão de que nós aceitamos ou não. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir se queremos ou não. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 19, João escreve assim: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, preferiram e escolheram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, nós escolhemos se queremos a luz ou as trevas. Tudo vai de acordo com a nossa índole, com o nosso caráter, com aquilo que está dentro de nós, com os nossos desejos, com as nossas preferências, com as nossas vontades. Ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, preferiram, decidiram e escolheram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E olha, nesse capítulo 3, nós vimos aqui o versículo 19 do Evangelho de João. Olha o que é que está escrito nos versículos 20 e 21. Olha, João 3, agora 20 e 21. Ele fala assim: ele diz o seguinte: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, rejeita a luz, ignora a luz e não se chega para a luz, para que as suas obras não sejam arguídas, não sejam questionadas. Vocês estão entendendo? Existem pessoas que elas evitam chegar perto de determinadas pessoas que elas sabem que conhecem a Deus e que têm Deus, porque elas têm medo de serem arguídas, questionadas. Elas evitam, elas não querem. E o versículo de número 21 fala assim: quem pratica a verdade, quem anda na verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade não tem medo da luz, pode acender a luz, que não é pego de surpresa em absolutamente nada, porque ele está fazendo a verdade, ele está cumprindo a verdade. Então, quem pratica a mentira foge da luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Olha aqui na carta aos Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. O que é que o apóstolo Paulo fala? Só um momentinho. Nós vamos ler vários versículos hoje, são importantes, vários textos. Capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do versículo de número 6 ao 14. 5, de 6 ao 14, ele fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira, o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andai então, portanto, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, em escondido, o só referir, proferir, falar, mencionar, isso é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta,
porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aonde a luz chega, a verdade chega. Aonde a luz chega, tudo é esclarecido. Mas enquanto a luz não chega, fica tudo na obscuridade, na mentira, no engano, não é? O nosso caráter define o nosso estilo de vida, as nossas preferências, as nossas escolhas. Por isso que ele fala, não fique como cúmplice das obras da carne, das obras das trevas, mas fuja, rejeite as obras das trevas. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, ele fala, pois outrora erais trevas, antigamente vocês estavam nas trevas, porém agora sois luz no Senhor, porque Jesus é luz. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e Ele entra na nossa vida, entrou em nós a luz do mundo, a verdadeira luz. Então, andai agora como filhos da luz. Se eu digo que eu sou filho de Deus, mas ando nas trevas, eu não sou filho de Deus. Eu posso ser um admirador de Deus. Eu posso gostar das coisas de Deus. Eu posso achar bonito as coisas de Deus, até chorar e me quebrantar e sentir, ficar sensível. Mas se eu ando nas trevas, eu ainda não sou filho da luz. Nós somos filhos da luz e estamos na luz quando nós temos Jesus de verdade na nossa vida. Então, no outro tempo, nós éramos trevas, mas agora em Cristo Jesus, nós temos a luz. Nós somos a luz. Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Um momentinho. As folhas fininhas aqui. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 a 14. Ele fala assim: Ele, Jesus, nos libertou do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino, para o governo do Filho do seu amor, para a direção. Então, Ele nos libertou do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antigamente nós estávamos nas trevas, mas agora em Cristo Jesus nós estamos na luz. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, quando Jesus fala lá sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5, dos versículos 14 a 16, está escrito assim, Jesus fala assim, porque Ele é luz e porque Ele está em nós, e nós somos filhos da luz, Ele fala assim no Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E aqui ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. E assim como uma lamparina está pendurada, iluminando todo o cômodo de todas as pessoas, e uma cidade edificada está lá em cima e todo mundo está vendo, assim também brilhe a nossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as nossas boas obras e não o nosso péssimo testemunho. Mas que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Porque se nós damos péssimo testemunho, nós estamos transmitindo trevas e não luz. Luz gera vida, né? Cuidado para não enganar e ser enganado, para não confundir o mundo espiritual pela falta do discernimento e do conhecimento, como nós lemos lá em Hebreus. Que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, não é? De tudo que existe, existe o verdadeiro e o falso. Existe aquilo que é o bem
e o mal. Existe o que é verdade e o que é mentira. Existe o verdadeiro e existe o falso. Existe aquele que é o verdadeiro e aquele que é cópia. Então, cuidado, nós precisamos tomar cuidado. No Evangelho de Lucas, perdão, no capítulo de número 11, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, nós estamos falando do mundo espiritual, e o mundo espiritual não é uma coisa que você discerne de qualquer jeito, que você entende. Às vezes nem tem discernimento, só tem desconfiômetro, só tem percepção, mas não tem discernimento, não é? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, os versículos 33 a 36, está escrito assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Porque tudo depende do nosso caráter, depende da nossa índole, que vai conduzir as nossas escolhas e preferências, não é? Versículo 35. Repara, pois, a luz que há em ti. Repara, pois, que a luz que há em ti, não sejam trevas. Vou reler isso aqui. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque às vezes nós pensamos que estamos na luz e não é. Eu fico vendo algumas pessoas orientando e falando, e o outro achando que é uma mensagem de luz, que é uma orientação de luz, quando não é. Quando não é. E falando em nome de Deus. E muitos crentes velhos, antigos, que você pensa que são idôneos, não são não. Eles estão precisando de conhecimento, porque são aqueles que não conheceram ainda, não entenderam ainda. Versículo 36. Se, porém, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Então, ou nós temos luz ou não. Ou nós transmitimos luz ou não. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, olha, cuidado para você não ser enganado, porque existem muitos enganadores dentro das igrejas, no nosso meio. Judas, a carta de Judas, que é um capítulo só, fala sobre isso de uma forma séria, não é? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala assim: e não é de se admirar que até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se transforma, ele vira, mas só que é um ser falso, é uma luz falsa, mentirosa. Por isso que a palavra de Deus fala assim: provai os espíritos para ver se é de Deus ou não. E muitas vezes a pessoa começa a falar e já te entregar a mensagem, você já vai chorando, já vai caindo de joelho no chão. Não, provai os espíritos. Meus irmãos, o discernimento, o dom do discernimento é algo tremendo. E infelizmente, um número grande de crentes está entupido de dons, mas não tem discernimento nenhum. Só entra em confusão e em perturbação e em condenação. Porque às vezes o diabo está falando com ele está achando que é Deus. Não é? Mas o Satanás se transforma em anjo de luz. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, e toda pessoa que não é verdadeira, ela detesta estudo como esse. E quando alguém está dando um estudo como esse, tem outra pessoa, uma pessoa desse tipo perto, ela vai debatendo. Olha lá se não tem alguém aí do seu lado debatendo. Se tiver, vem apresentar essa pessoa para mim. Vem falar comigo. Essas pessoas fogem de quem tem autoridade, quem está na luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Vocês estão entendendo, meus amados?
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos de 9 a 11, está escrito assim: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Eu conheço tanto crente que odeia o irmão, odeia o fulano. Sabe de uma coisa? Ele está nas trevas. Então não quero ser como meu irmão, não. Nem como primo, nem como parente longe. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem está falando isso aqui é a palavra de Deus. Não é o pastor Paulo, não. Nem pastor nenhum, não. Nem de igreja, nem denominação, não. É a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E precisamos de ter conhecimento e entendimento para recebermos o alimento sólido, para que nós não venhamos errar e sermos enganados, não é? No outro tempo nós éramos trevas, mas agora não, nós somos libertos. Em Cristo nós somos libertos. Vamos ver aqui 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. 1 João 3, 8 fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Meus irmãos, em Cristo Jesus, as obras das trevas, elas são destruídas, elas são colocadas para fora, não é? A verdadeira luz dissipa as trevas. Aqui em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo de número 13, preste atenção nisso aqui. Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14, fala assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está próxima. Está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às coisas, às suas concupiscências, mas deixemos as obras das trevas. Vamos deixar as obras das trevas, abandonar as obras das trevas. Efésios 1, de 15 a 23, preste atenção nisso aqui. Efésios capítulo 1, do versículo 15 a 23, fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados, olha o versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós temos Jesus na nossa vida, nós temos o poder de Deus na nossa vida, e Ele iluminou os olhos do nosso entendimento. Quando nós temos Jesus, o nosso entendimento é iluminado, e os olhos para que possamos enxergar a verdade, os olhos do nosso entendimento. Vamos ver aqui, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Fala assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você fala, eu tenho comunhão com Ele, eu falo com Ele, eu oro com Ele, Ele fala comigo, mas você está andando nas trevas, você não está praticando a verdade. Você está na mentira, no engano. Porque a luz traz a verdade. A luz nos tira das trevas, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa séria. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, preste bastante atenção nisso aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Versículos 14 Vamos ver aqui. 6. Vamos ver do 14 ao 18. Por isso que eu paro assim, porque às vezes eu quero ler só um e não dá. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 em diante, fala assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ou seja, que comunhão pode haver da luz com as trevas? Retirai-vos do meio deles. Então, quem está na luz, nós podemos até estar no meio das trevas, mas aonde nós estamos, as trevas saem. Elas não prevalecem. E nós não temos comunhão com as trevas. Porque se nós estamos na luz, as trevas não vão ter nenhum poder sobre nós. Porque aonde a luz chega, acendeu. As trevas têm que se dissipar, têm que sair, têm que ir embora. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Fala assim, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5, olha, 5:5, fala assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite
e nem das trevas. Estão entendendo? Se você é da noite e gosta das trevas, você não é filho da luz. Você é filho das trevas. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Salmo de número 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Diz o seguinte. Só um momentinho. Salmo 119, versículo de número 130. Fala assim: a revelação das tuas palavras esclarece. A tradução é ilumina, derrama luz e dá entendimento até a pessoa mais simples, ao simples. Então, a revelação das tuas palavras ilumina, esclarece, revela e dá entendimento aos simples. O Salmo de número 112, que fala sobre o homem que teme ao Senhor e que anda no seu caminho, né? O Salmo 112, versículo 4 fala assim, olha, esse salmo é muito lindo, depois você lê ele todinho, mas o versículo 4 fala assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ao justo, se escurece alguma coisa e você não tem entendimento, a luz nasce e você vê a verdade e é iluminado. Por isso que no Salmo 18, versículo 28, Davi, quando ora, ele fala assim: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Derrama luz naquilo que eu não estou conseguindo ver e entender. Derrama luz, põe luz. Isaías 29, 15, fala assim. Isaías 29, 15 fala assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Vocês estão entendendo? Vou reler. Ai dos que escondem profundamente os seus propósitos do Senhor. Acha que esconde, né? E as suas próprias obras fazem às escuras. E dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Vocês estão entendendo, amados? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, fala assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 1 que os pecadores não prevalecerão no juízo, não é? Nem na congregação dos justos. Porque não aguenta a luz, não aguenta ouvir a verdade, a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todo aquele que realmente segue Jesus não anda em trevas. Ele tem a luz da vida, porque Jesus é luz. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
O 17 fala, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18 fala, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Aí o 19 fala, ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, preferiram e escolheram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o andar na luz ou nas trevas é uma escolha que nós fazemos. Nós escolhemos o que nós queremos, mas nós somos responsáveis pelos resultados e consequências das nossas escolhas. Não é Deus e nem ninguém mais, somos nós. Cada cabeça, uma sentença. Nós decidimos o que queremos para a nossa vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, nos direcione e nos liberte. Em nome de Jesus. Para que possamos ser luz, andar na luz nesse mundo. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.